Você já teve dificuldade em identificar se a voz que você ouve é da sua intuição ou dos seus pensamentos? Então, fica comigo que esse vídeo é para você. Hoje de manhã eu terminei a minha meditação e me veio uma intuição que eu devia fazer um vídeo sobre intuição. Engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ontem à noite eu tava pensando em fazer um vídeo sobre outra coisa, e aí hoje de manhã não, vamos lá, Nádia, vamos fazer um vídeo sobre intuição. Por quê? Porque a intuição é um dos maiores presentes que nós temos. Só que muitas vezes a gente confunde a nossa intuição com outras vozes que tem dentro da nossa cabeça. Então eu resolvi gravar esse vídeo para você, para te dar algumas dicas de quando é a sua intuição falando com você e quando são os seus pensamentos. Vamos começar com a definição de intuição. Se você procurar no dicionário ou em livros de ciências, em psicologia, você vai encontrar diferentes conceitos de intuição. Aqui, nesse vídeo, eu vou tratar da intuição sobre um ponto de vista espiritual. A intuição é a nossa sabedoria interna que está além da nossa razão. Essa é a definição que eu gosto de intuição. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos uma sabedoria interna. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Nós somos imortais. E a nossa consciência ela não nasceu nesse corpo e nem vai morrer com esse corpo. Ela continua existindo desde o início do mundo. E isso é algo que é muito importante que a gente entenda quando a gente fala sobre intuição. Porque a intuição é essa voz interna que nós temos da nossa consciência, do nosso ser, do nosso eu maior que se comunica conosco em alguns momentos. Só que nós estamos na terceira dimensão. Então, a maneira como nós estamos acostumados a nos comunicarmos com o mundo não é exatamente como a nossa intuição se comunica conosco. Por isso que eu vou te passar algumas dicas para que você comece a identificar e diferenciar quando é a intuição falando e quando são os seus pensamentos. Primeira característica que eu quero ressaltar aqui é que a intuição não se explica. Por que eu quero dizer isso? Sabe aquela situação que a sua intuição fala assim, não faz isso. Ou então ela diz para você, faz isso. E ponto, acabou. Não tem explicação. A intuição não fica dizendo, não faz isso, porque se você fizer isso, você vai se machucar, porque se você fizer isso, é perigoso, porque se você fizer isso, você vai se estrepar, blá, 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 blá. Essa conversinha toda não é a sua intuição. Provavelmente é seu ego, são seus medos, são crenças limitantes que você tem. A intuição não fica se explicando, nem para coisas negativas, nem para coisas positivas, porque ela pode te dizer, faça isso. Ela não vai te dizer, faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer bom para você, porque não sei o quê, porque ppp. Intuição não se explica. A outra coisa importante aqui de ressaltar é que o ego, ele é muito esperto. O nosso ego é muito esperto e ardiloso. Então ele adora fazer uma coisa, ele adora pegar uma intuição sua e transformar como se fosse uma coisa dele. Então de repente você tem uma intuição, por exemplo, vamos nessas frases que é bem comum que a intuição venha assim, faça isso, faça tal coisa. Daí o ego vem e se apodera da intuição, daí ele começa, sim, vamos fazer tal coisa, porque daí vai acontecer isso, porque daí vai acontecer aquilo e não sei o que, e daí nós vamos ficar ricos e famosos e sei lá o que o ego vem. Todo esse planejamento, essas hipóteses sobre o futuro, isso não tem nada a ver com a sua intuição. É o seu ego que se apoderou da sua intuição e ficou criando planos. Só para você saber qual a diferença. Ou então, ao contrário, vem a sua intuição e diz, não faça isso. E daí vem seu medo, vem seu ego, não faz isso, porque isso é horrível, porque você vai se machucar, porque isso é muito perigoso, porque bbb. Daí bate aquele ataque de ansiedade, aquele medo, aquela crise de pânico, porque a intuição falou uma coisa e o ego se apoderou. A intuição, ela vem com mensagens, normalmente mensagens curtas e ponto, acabou. Ponto. Ela não vem com muita informação, é uma informação de cada vez. Aí você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha de fazer ou não fazer. Então a intuição, ela nos dá uma mensagem de cada vez. Então ela vai te dizer, faça isso. Daí você vai lá e faz. Daí ela vai indo de novo, agora faça isso.
Aí você vai lá e faz. Agora não faça isso. Aí você vai lá e não faz. Vem umas mensagens assim. A intuição, ela é neutra. Isso foi uma coisa que eu demorei para entender. A intuição, ela não vem acompanhada de medo, ela não vem acompanhada de euforia, ela não vem acompanhada de emoções intensas, nada disso. O que acontece é que normalmente nós temos uma intuição e depois vêm essas emoções todas em função dos pensamentos que nós temos depois da intuição. Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente acha que é a intuição e não é. E isso é uma das características para você identificar, assim, exatamente no momento que você tem uma intuição, você está na neutralidade. A intuição ela só acontece da vibração neutralidade para cima. Em outro vídeo eu vou explicar a questão das emoções com as vibrações, mas já vou te adiantar assim. A intuição é neutra. Só que normalmente a gente tem a intuição, aí vem um monte de pensamento, aquele monte de pensamento vai fazer com que a gente tenha emoções associadas com aquele pensamento, ou emoções muito positivas, euforia, alegria, felicidade, enfim, ou emoções mais negativas, como raiva, tristeza e medo, todas essas coisas. Então a gente sai da neutralidade. Outro momento que a intuição não se comunica com a gente é se você está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, os nossos neurônios não funcionam muito bem. Os nossos hormônios dominam o nosso corpo, então a intuição ela até pode te querer te dizer, mas provavelmente você não vai escutar. Quem nunca, né? Quem nunca se estrepou porque está apaixonado? Mas pode ter certeza que paixão não tem a ver com intuição, não. Paixão tem a ver com relações kármicas, com evolução espiritual, com aprendizados. Paixão é muito diferente de amor. E a gente às vezes confunde isso. Às vezes a gente confunde. A intuição, ela é serena. A intuição não é, ai, vou fazer isso, esse é o cara da minha vida, é o amor da minha vida, porque eu preciso casar com esse cara. Não é isso. Intuição não é isso. Intuição é, preciso conhecer essa pessoa. Preciso conhecer essa pessoa melhor. Isso é intuição. É suave. É muito suave. Uma das características da intuição que eu gosto de brincar é que a intuição sussurra no seu ouvido. Ela não grita. Então ela vai te dizer, você precisa fazer isso. Pronto. Ela não vai dizer, você precisa fazer isso? Porque não sei o quê? Não, a intuição não grita. Esse também é um dos motivos que nós precisamos ter mais momentos de silêncio na nossa vida. E muitas vezes são mensagens não verbais. Por exemplo, você vai para um determinado lugar, daí você sente uma coisa, acho que eu não devo ir. Aí se alguém te perguntar, por que você acha que não deve ir? Você não consegue nem explicar por quê. Porque não é a sua razão se comunicando com você. Então essa história de explicação é uma coisa da razão. A intuição não tem essa história de explicar muito. Então, quando as pessoas te perguntam, por que você não vai fazer isso? Se você não consegue explicar, você simplesmente diz algo assim, eu sinto que eu não devo fazer. Sinto que não é pra mim isso aqui. Sinto que não é o momento. Ou ao contrário, eu vou fazer isso. A pessoa te pergunta, por que tu vai fazer isso? Não sei explicar, mas eu só sei que eu preciso fazer isso agora. Isso já é um indicativo que é a sua intuição falando com você. Porque você não consegue explicar muito bem as suas decisões. Você simplesmente sabe o que você precisa fazer ou simplesmente sabe o que você não precisa fazer. Se você tem interesse por esse assunto e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber o chamado dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode inspirar mais pessoas, compartilhe. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.